Fala pessoal, aqui é o André da Decola WP e nesse vídeo eu vou te mostrar algumas novidades do BRICS 2.0 que está na versão alfa e principalmente dando maior foco para os componentes. Eles colocaram uma versão agora de componentes alinhados e uma versão 2.0. Componente alinhado seria um componente dentro do outro e uma versão experimental evoluiu muito da versão 1.0 do BRICS, os componentes. Eu quero te mostrar essas novidades. Enquanto eu desenvolver, um exercício aqui, vou criar dois componentes, um botão e um card, e eu vou mostrando esses outros recursos por aqui, tá bom? Mas o grande foco vai ser no componente. Já aproveita, deixa aquele like. Se você não curtir no final, você dá um dislike ou você tira o like. Mas eu acredito que você vai gostar muito dessas novidades. E na sequência eu vou gravar um vídeo do novo editor V4 do Elementor para a gente testar os mesmos recursos, criar os mesmos componentes e fazer um comparativo. Tá certo? E se você quiser que a Decola WP desenvolva o seu site, otimize a performance, faça manutenção, eu vou deixar na descrição aqui o link do site da Decola WP. Essa é uma V1, ainda eu vou mudar praticamente todo o layout, adicionar os serviços aqui com mais clareza, mas você pode clicar nesse botão aqui para solicitar um orçamento e a gente bate um papo. Então, sem mais delongas, vamos botar a mão na massa. Eu vou adicionar aqui uma seção. Deixa eu só colocar um padding. Eu vou começar a criar os elementos, tá bom? Primeiro eu vou adicionar um botão. Vou adicionar aqui um elemento de botão. E a gente vai começar a brincar. Eu vou criar algumas classes e depois, para a gente criar um componente no Bricks, é só vir com o botão direito em cima do elemento que você quer ou na seção inteira. O que você quiser transformar em componente, você clica com o botão direito e salva em componente. Antes eu quero dar uma introdução a Beam Class. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Eu vou abrir aqui um bloco de notas. Você vai ver muito assim, Beam Class ou Beam One-to-One. E eu vou te falar o que é cada letra aqui do Beam. Que primeiro eu penso nessa hierarquia de classes de CSS, porque isso me ajuda muito na questão de na cascata, priorização, para eu nunca ter que ficar usando aquele recurso importante. Isso deixa o seu código muito mais limpo e mais organizado. E vai ser importante ajudar essa introdução. Talvez fique um vídeo um pouco mais denso, mais longo. Mas eu quero que seja um vídeo bem completo, para que se você usa Bricks, você possa usar os componentes da melhor forma possível. Não é obrigatório fazer isso, mas eu acredito que ajuda muito, inclusive para reaproveitar algumas classes fora dos componentes, em algumas situações. A letra B, ela fala do bloco, e na tradução de inglês para português fica certinho. A letra E é o elemento, e o M seria um modificador. No caso do botão, o bloco seria o próprio botão, poderia criar uma classe btn. Como eu vou usar o próprio elemento de botão, eu não vou ter nenhum elemento dentro dele, mas eu vou dar um exemplo quando eu for criar um card. O card vai ser um bloco, e dentro do card eu posso ter vários elementos, como uma imagem, e o elemento você define com dois underlines, tá bom? Na frente do nome da classe. Eu poderia ter, deixa eu copiar aqui, opa, ele pode ter um wrap para colocar o texto dentro. Deixa eu copiar essa parte inteira. Ele pode ter um título, e aí ele poderia ter um texto, um botão. Essa parte do modificador é quando eu quero alterar, por exemplo, a cor do cartão. Eu vou ter uma versão que eu vou destacar. Então eu coloco aqui dois hífens.
Depois eu posso gravar um vídeo só sobre isso, tá? Mas aqui eu poderia só mudar a cor desse botão, poderia ser... Como é? É assim que escreve? Highlight... Enfim, para dizer que eu estou dando destaque. Você pode escrever em português também, não tem problema nenhum. É mais uma questão de organização. Então você tem o bloco, você tem os elementos que compõem. O bloco seria o componente, os elementos do componente e um modificador. Em alguns casos você não vai usar, por exemplo, aqui no botão, eu não vou usar um elemento, mas eu poderia, se eu quisesse criar uma tag A e dentro dessa tag A eu poderia colocar alguns spans, porque ele poderia funcionar assim, ó. Uma tag A, dentro dele um span, que seria tipo o ícone, e outro que seria o texto do botão. Isso poderia funcionar também, tá? Mas como eu vou usar um elemento único, eu não vou fazer isso, mas eu vou ter alguns modificadores. Eu vou usar aqui, eu vou criar um botão, eu já vou criar com o estilo da cor primária, ele vai ter um modificador para a versão secundária, e ele vai ter um outro modificador que ele vai chamar full, que ele vai pegar a largura inteira da tela. Então vou usar uma classe e esse modificador. Para largura eu poderia criar um big, também seria um modificador, se eu quiser um botão maior para falar de tamanho, mas eu quero mostrar um outro recurso aqui do componente do Bricks, tá? Então, basicamente eu vou usar isso aqui, essas três classes, se eu me lembrar de alguma eu volto aqui, tá certo? Então vamos lá. A primeira vai ser essa classe btn, eu seleciono o botão. Ah, antes disso, eu vou mostrar algumas variáveis também. Deixa eu ver no... Peraí. Eu vou usar um gerador de cor aqui para pegar uma paleta. Deixa eu ver esse palette generator. Você aperta a barra de espaço, ele vai mudando. Eu tinha separado uma cor aqui. Peraí, deixa eu pegar da... Vou puxar aqui de outro navegador. Só um minuto, que eu acho que vai ficar mais fácil. Eu já estava com essa cor certinha aqui. Então eu vou adicionar algumas cores primárias, secundárias. Eu quero te mostrar esse recurso de variáveis também, que o Bricks deixou mais organizado. Isso aqui vai ser minha cor primária. Vai ser uma opção aqui, ó, nesse ícone, Command Palette. Eu vou aqui, gerenciar variável. Eu acho que tem um outro jeito de eu acessar também, ó, classes e variáveis. Então, primeiro eu vou em variáveis. Eu vou criar uma categoria Color. Você pode deixar bem organizado. Aí eu vou colocar aqui minha cor primária. Aí eu ponho o valor que eu copiei. Ele não puxa esse jogo da velha. Aí eu salvo. Olha, já pegou a cor certinho. Eu vou colocar Primary Light. Ou poderia ser Hover. Como são poucas cores, deixa eu colocar Primary Light. Deixa eu ver se eu não pôr o jogo da velha, ele vai puxar. Não, tem que sempre colocar. Agora eu vou pegar essa cor secundária. Deixa eu colar aqui, deixa eu colar o nome. Você coloca a cor, depois você clica aqui nesse disquete, né, no Create. Também vai ser uma cor Light. Porque eu vou usar esse Light para o Hover, né? Vou colocar essa cor que eu vou chamar de Black. Que eu vou usar para o texto, eu poderia chamar de text também. Opa, vou colocar aqui o hashtag, né? Eu vou colocar uma cor de white. Eu não sei se eu vou usar white, mas vou chamar uma cor de transparente. Eu vou ver se o próprio nome transparente vai funcionar.
Senão eu faço alguma coisa aqui de colocar um branco e puxar a transparência. Eu já poderia fazer isso, eu não sei se vai funcionar aqui. Então eu puxo aqui a transparência, vou salvar e vou dar um salvar aqui. São todas as cores que eu vou usar nesse exercício e vou adicionando na paleta do Bricks para a gente ganhar um certo tempo. Eu vou colocar a classe, vai se chamar btn. Eu vou estilizar aqui o meu botão. Background, eu já vou pôr minha cor primária. Deixa eu ver onde eu crio uma paleta. Aqui, ó. Componentes. Ah, não, pera aí, pus no lugar errado. Componentes. Default componentes. E aí eu vou adicionando as minhas variáveis. Pera aí, não tem nenhum jeito fácil de adicionar aqui. Deixa eu só dar uma olhada, pera aí. Quando eu uso o Advanced Temer, ele me deixa adicionar com mais facilidade. Eu só vou ver aqui e eu já volto. Só um minuto. Ah, tinha dado um branco. Eu coloco em RAW, ó. Ele vem aqui na Corexa para copiar, eu vou colocar em RAW. Ele vai deixar eu puxar as variáveis. Então eu vou começar a digitar, ó, primary. Vou salvar. Eu já tenho uma cor. Vou digitar de novo. Primary, primary light. Vou salvar, ó, já tem duas cores aqui. Vou colocar o secondary. Salvo. Secondary light. Cor secundária. Colocar o black. Eu começo a digitar, ele puxa, eu venho aqui em save, ó. Outra cor que eu pus foi o white. Vou salvar. E o transparente. Beleza. Então, esse botão, eu vou adicionar a cor primária nele, aqui no background. Uma novidade também é nesse menu lateral esquerdo, o Brix colocou alguns atalhos que eles copiaram desse plugin Advanced Tamer. Se você nunca ouviu falar desse plugin ou do Brix, deixa aqui no comentário que eu gravo um vídeo só para falar dele. Também está aqui na minha pauta de eu falar desse plugin. Aqui eu vou em tipografia, eu vou colocar um tamanho 1.4 REM. Também quero gravar um vídeo sobre essas unidades de medida e a cor eu vou puxar aqui o branco. A família, para a gente testar aqui, vou colocar um roboto, um peso de 500 e o espaçamento da letra eu vou colocar um 2 e vou deixar tudo maiúsculo. E o line height aqui eu vou pôr 100%, porque é um botão. E maravilha. Eu vou colocar também uma borda. Eu vou colocar 6 pixels. Tá ótimo. Eu acredito que o meu botão esteja pronto. Deixa eu ver se embora. Ah, eu vou colocar uma borda aqui também de 2 pixels. Deixa eu marcar aqui, ó, todos os lados, porque a versão secundária ele vai ter borda. E se eu não fizer isso, eles vão ficar com tamanhos diferentes. Eu coloco aqui e vou colocar a cor primária. Então esse já é o meu botão. Acho que eu não esqueci de nada. Ah, o hover, né? Onde tem a classe aqui em cima, você vai ver um ícone que parece uma setinha, seletores, eu marco hover. E aí eu vou mudar apenas o background e a borda. O background eu vou colocar essa cor que eu já tinha definido. E aqui na borda, clico no lápis border. Só vou mudar o color aqui. Aí eu vou clicar no X para fechar. Ele dá esse delay na tela, mas é normal, tá? Ó, eu passo o mouse. Então eu já finalizei essa versão. Eu vou duplicar. E aqui no meu container eu vou colocar um valor aqui em content, row gap, e vou colocar
30, só para ele dar um espaçamento. E aqui eu vou criar uma classe que vai ser um modificador. Então, é o btn, que é o nome da classe, eu coloco 2 hífens e vai ser o botão secundário, onde eu vou mudar a cor do botão. Então, vamos lá, ele já está selecionado a classe, eu venho aqui em background, ele vai ter um background transparente. Deixa eu ver, tipografia, eu vou usar essa de texto mesmo. E na borda eu vou colocar, deixa eu ver, a borda eu só mudo a cor, tá? Porque ele já tá, puxa as informações da primeira classe. Eu coloco esse laranja. E agora eu vou fazer a mesma coisa pro hover. O hover, eu vou ter que ir no background e forçar um transparente de novo. Eu poderia fazer, mudar a cor da tipografia. Eu deixo esse laranja mais escuro. E na borda eu vou deixar o laranja mais claro. Eu nem estou me apegando muito à questão de layout, se vai ficar bonito ou não. Mas passando o mouse aqui, ó, ele muda a cor da borda e o texto do botão. Então já está funcionando. E eu vou duplicar também, que eu quero ter uma opção. Eu vou criar uma outra classe modificadora que eu vou chamar de full. btn, underline duas vezes, ou hífen duas vezes, full. E eu apenas vou aqui na parte de layout e a largura eu vou colocar 100%. Então, eu já fiz tudo o que eu preciso. Você pode ir salvando também, se você não definiu salvamento automático. Eu acho que eu vou até fazer uma mudança na classe secundária, que você já vê como funciona essas coisas. Quando você usa a classe, a vantagem que tem. Vou em Button, seleciono a cor secundária. Eu vou em tipografia, eu não gostei desse preto. Vou colocar o laranja, ó, ele mudou no botão de baixo. E no estado de hover, a cor da tipografia vai ficar esse laranja mais claro. E quando eu fechar, ele é um laranja escuro, passou o mouse, ele clareou um pouco. Agora eu vou transformar o meu botão num componente para a gente ver esses aspectos. Eu vou no primeiro que eu criei aqui, que ele só tem uma classe nele, né, que seria o btn, save as componente. Aqui eu dou um nome para o componente, eu vou chamar botão. Eu poderia criar uma categoria apenas para organizar. Quando você tem muitos elementos, você quer organizar eles de uma forma um pouco lógica para você. Não tem certo ou errado, tá bom? E descrição também, você pode falar do que se trata essa categoria ou esse componente. A descrição do componente. Mas como é um botão, eu já vou criar direto. Vou até apagar esses... depois eu apago. Eu já estou no componente, quando essa tela aqui fica tudo roxo. E aqui ele vai ter uma opção, aqui ó, a descrição, que eu não coloquei nada, a categoria e propriedades, que é o que você vai ter que entender esse conceito primeiro. Um botão, quando eu crio em propriedades, por exemplo, o texto que vai escrito no botão, ele tem que ser uma propriedade, senão eu não consigo, todos os botões vão ter o mesmo texto, eu não vou conseguir alterar. Então o componente, a ideia dele é que ele seja editável. Pelo menos o conteúdo, a URL dele e algumas outras opções que eu vou te mostrar também. Então, eu volto aqui para propriedades. Isso aqui é para voltar para a instância, né? Vou criar uma nova. Ele tem algumas opções. Eu vou te falar aqui. Texto é justamente para alterar o texto do botão. Esse Text seria quando você adiciona aquele editor rico que você pode pôr negrito, itálico, HTML. Eu não vou abordar ele aqui, mas a diferença é essa. Ícone. Se você quiser adicionar um ícone do botão, eu posso até fazer esse teste no botão, tá? Ou um elemento que é um ícone, tipo um card de benefícios.
Imagem também não tem muito segredo, eu vou mostrar. Eu não vou abordar a galeria de imagem, que vai ser o mesmo conceito praticamente, porque o Bricks tem um elemento de galeria de imagem, assim como o Elementor também. Link eu vou usar no botão, obviamente, o link do botão. Select, eu vou te mostrar para a gente fazer um exercício para alterar o tamanho do botão. Eu vou te explicar como é esse Select. Toggle também, para deixar o botão naquele formato mais circular, com a borda arredondada. Carry Up eu vou te mostrar no final. E Global Classes também eu vou mostrar nesse conceito. Então eu vou te mostrar quase tudo aqui, tá bom? Vamos criar o texto primeiro. Você pode renomear, mas para mim já tá bom. Poderia pôr text btn. Cada componente tem suas propriedades separadas. Quando eu criar o card, você vai ver que é diferente. Um grupo seria mais para organização também. Eu coloco um valor padrão, que eu vou chamar de saiba mais. E vou criar. Quando eu crio, esse primeiro, ele tem um ícone do lápis para editar, a lixeira para deletar, e aqui ele mostra que ele está desconectado. Eu tenho que clicar para conectar. Então, na lateral, se eu tivesse mais elementos, eu selecionaria o elemento e eu venho aqui nele, geralmente em Content, e eu vinculo onde eu quero. Então, a propriedade de texto vai ser onde está aqui o texto do botão. Eu clico nesse ícone roxo, que é tipo um elo, né, para vincular, e coloco aqui o text. Ele já alterou na visualização do meu componente de botão o texto padrão. Eu volto para propriedades, eu vou criar uma de link. Vou deixar o nome link mesmo. Ele pede para eu criar um default, eu poderia pôr um custom URL, eu só vou pôr aqui uma hashtag. Poderia pôr outros valores também de padrão e vou criar. Mais uma vez, tenho que vincular. E aqui nessa parte de link, o link type, eu vinculo com link. Eu sempre crio uma propriedade e vinculo ela. Agora eu vou vincular o que eu criei, que seria a versão secundária, que eu vou chamar de style. E ela entra aqui no select, ele tem que ser um global class. Eu vou renomear aqui para style. E eu preciso criar opções. A versão primária do meu botão, vou chamar de primary. E eu vou pôr essa classe btn mesmo, que é a original. E a segunda opção que eu vou pôr o botão secundário seria essa outra classe. Por padrão, eu vou escolher o primário, mas você fica à vontade, tá? E eu tenho que conectar também. E onde eu conecto? Aqui em cima nas classes. O style está vinculado a uma classe. E eu vou adicionar também aquela opção para deixar o tamanho estendido, que vai ser uma classe também. Então, vou aproveitar classe. Eu vou chamar de largura. Vou colocar em inglês aqui, mas... Então, eu tenho a opção que eu vou chamar de normal, poderia ser qualquer outro nome, que vai ser o próprio botão. E o full, que vai ser essa categoria que eu criei, full. E o padrão que eu quero, o default, é o normal. Criei. Agora eu vou te mostrar um recurso do tamanho do botão. Se você clicar fora em qualquer componente aqui, ele vai sair da visualização do seu componente, em qualquer elemento. Um botão original, ele tem essa opção de tamanho. Então eu vou te mostrar como funciona a tag select. Que eu posso colocar se ele é pequeno, se ele é médio. Médio é o padrão, né? Large e extra large. Eu vou usar apenas esse extra large. Eu fiz uma configuração, por isso que ele está desse tamanho. Aqui em settings, você vai no estilos do tema. Eu fui em elementos, botões. E quando você vai em botões, tem uma parte aqui que é só os tamanhos. Eu fui no extra large e coloquei valores personalizados. Por isso que ele está tão grande assim. Então eu vou usar o normal, que é o padrão. Eu não vou usar os 4 tamanhos no meu componente. Eu vou pôr o normal e o extra large.
Eu clico no botão para voltar ali, para editar o componente, eu ponho aqui essa engrenagem de componente. Vou voltar para propriedades e vou criar uma usando aqui o select. E aqui eu vou chamar de size. Grupo eu não deixo nada, eu vou colocar duas opções. É o medium e algo que eu quebrei a cabeça para descobrir, que em valor eu estava colocando medium. Mas são siglas. O small seria SM, o medium é MD, que é o que eu vou deixar aqui. Aí eu vou pôr extra large. Se eu quisesse só o large, seria LG, mas como é extra large, é XL. Eu descobri na comunidade do BRICS, é uma comunidade muito legal, o pessoal se ajuda muito lá. E aí eu descobri que esses valores não é escrever o nome, né, que está no select, mas tem esses valores especiais. Então, medium MD, extra large seria o XL. E padrão, eu vou colocar o medium. E vou criar. Ele vai pedir para eu vincular. Ó, o idif eu esqueci de vincular, que seria a largura. Vamos voltar aqui. Como ele é uma classe, eu venho aqui, ó, ele já tem uma classe selecionada. Eu aperto essa setinha aqui para ele abrir e seleciono o idif. Então ele ficou duas classes, o style e o idif, que é a largura, em classes. E aí eu vou aproveitar para colocar aqui também o tamanho, eu vou vincular a propriedade size. E agora, para a gente finalizar do botão, eu vou criar uma propriedade que ele seleciona, ele ativa, seria um toggle, né? Esse círculo, que ele deixa arredondado ali, tá bom? Voltar em propriedades. Eu acredito que seja a última desse exemplo do card. E depois eu vou mostrar só o da imagem. O carry up no final, que é muito legal também. Vou colocar esse toggle. Eu vou chamar de circle, né? Que é o nome ali mesmo. E eu vou deixar falso. Eu só vou deixar arredondado quando eu marcar explicitamente. Eu vou criar. Então eu vou conectar. Nunca esquece de conectar, né? Eu acabei esquecendo ali. E eu vou colocar aqui esse círculo. Ah, tem a propriedade de ícone também, tá? Que eu posso selecionar um ícone aqui. Vamos criar para ficar mais completinho. Vai ficar um pouco longo esse tutorial, mas a ideia é ensinar de uma forma mais profunda, né? Algo que seja útil no seu dia a dia. Vou criar uma propriedade de ícone. Pode ser esse nome mesmo. Aí ele me dá várias galerias aqui. Vou pegar essa Themify e colocar esse ícone aqui. Seria o default, né? Vou criar, vou vincular. Eu venho nessa parte de ícone. Ele já deixa essa setinha por padrão. Maravilha. Eu poderia tentar não... Deixa eu voltar em propriedades. Eu acho que ele não me deixa não pôr um valor padrão. O default, vamos tentar. Não tem valor definido, mas beleza. Eu não quero que seja o padrão. Aí no componente eu vou poder... Ele só deixa esse alerta, mas funciona. Então a gente vai testar esse componente. Eu vou salvar aqui, né? Se der algum bug eu não perco tudo. Eu vou deletar esses botões que eu criei e vou duplicar aqui o meu componente. Eu posso duplicar ou eu posso ir nesse botão de mais. Quando eu quero adicionar um elemento, eu posso adicionar um componente. Só de eu clicar, ele vai aparecer ali, onde eu tiver selecionado. E aí você vai ver todas as funções. O text eu poderia colocar comprar agora. O link eu coloco qualquer link que eu quiser, tipo https://wall.com.br. O estilo, vou pôr secundário. Olha, já mudou. A largura, vou colocar o full eu vou testar no outro. Mas ó, se eu colocar o full, pega a largura inteira, posso voltar para o normal. Ou apenas clico nesse, se eu passo nessa bolinha roxa, parece um X. Eu apenas removo para deixar o padrão. O tamanho, se eu colocar extra large, ele já aumenta.
E essa opção de Circle também. Selecionei, ó, ele marcou. E aqui eu vou colocar o ícone que eu quero aqui agora. Eu estou ocultando a barra, quando eu passo aqui embaixo ele aparece aqui, incomodando. E aqui eu coloquei, né? Poderia pôr qualquer outro elemento, qualquer outro ícone, que ele vai funcionar bem. Então, quando eu clico em um componente, todas as propriedades que eu defini, ele me deixa alterar. E o que eu não quiser marcar, ele fica como padrão. E aqui, ó, se eu quiser deixar saiba mais, a URL padrão, só quero alterar aqui a largura dele, que eu vou colocar dentro de um card. E maravilha! Já funcionou, o nosso componente está funcionando do jeito que eu quero. Agora eu vou criar um novo componente para a gente falar sobre um componente muito útil que a gente usa muito, é um card. Como eu te dei aquele exemplo ali usando as classes bem, eu vou criar uma outra section aqui, deixa eu adicionar. Outro container, né? Deixa eu colocar um gap entre eles. O gap 50. Só para não ficar tão grudado. E aqui eu vou adicionar um novo recurso do Bricks agora. Quando eu coloco o grid, eu posso editar visualmente. Eu vou colocar 3 colunas. Um gap de 32. Eu achei estranho não ter nada para fechar, né? Mas é só clicar fora. E aí eu vou adicionar um bloco que vai ser um bloco mesmo, ele que eu vou transformar num card. E dentro dele vai ter uma imagem. Eu posso pôr um outro bloco que eu vou chamar de wrap, que eu ponho o texto dentro para colocar um espaçamento. E ali eu vou adicionar red, né, um título, né? E lá dentro eu vou adicionar um botão que eu vou te mostrar o componente alinhado, tá bom? Eu não vou adicionar aqui, mas eu já vou colocar as classes aqui. Eu vou chamar simplesmente de card. O que você poderia fazer, se você tem vários cards com layout diferente, você coloca um hífen só para dar um nome, tipo, o meu vai ser de gatos. Poderia ser card gatos, cats. Mas como vai ser um único card aqui para facilitar, vou chamar apenas de card. Vou dar um enter, não vou estilizar nada agora. A imagem vai ser card. E aí ele vai ser um elemento, como eu te falei. Eu não usei isso no botão, mas eu vou usar aqui. Eu coloco o underline 2 vezes. Vou até copiar. Vou chamar de MG. Esse bloco, vou chamar, opa, de wrap. E o título, vou chamar de heading. Você nunca coloca tipo H3, H1. Você coloca mais o nome do elemento, tá? Porque a tag pode mudar. Então você tem que ter um nome ali de classe que te faça remeter do que se trata. E não de uma tag que pode mudar facilmente. E beleza. E aí eu posso já estilizar de alguma forma. Quando eu seleciono, eu clico aqui em card. Eu vou no background. Vou colocar uma cor branca. E só para a gente visualizar um pouco melhor, a section, eu vou colocar um background. Eu não salvei essa cor, mas poderia ser. Vou até salvar aqui. Eu volto aqui para o card. Eu coloco uma cor branca. E aí vamos colocar uma borda. Borda de 12, uma borda arredondada. Box Shadow, deixa eu colocar. O X não. Y5. Blur 10. Color, deixa eu ver se ele já tá no black. Tá ótimo. E eu tenho que pôr no layout um overflow hidden. Senão a imagem também não vai ficar com canto arredondado.
Ele vem... Só colocar hidden aqui. Acho que é assim. Se estiver errado, eu volto aqui para arrumar. E essa parte do cartão é isso. Agora eu vou na imagem. Eu posso colocar uma imagem só para testar. Eu já subi dos gatos aqui. Deixa o tamanho full. Figure. Aí eu vou pôr um aspect ratio. Eu posso pôr 1 por 1 para sempre forçar que seja quadrado. Eu ponho 1/1. Poderia colocar o 4/3. E aqui Object Fit eu coloco o cover para ele não achatar. Mas eu vou pôr 1/1. Que eu quero forçar que seja sempre quadrado. Caption no caption. Figura, isso mesmo. E aí, basicamente é isso. Funcionou, tá? O Overflow Hiding. Imagem, eu só vou mexer nisso. Aí nesse bloco Wrap, eu seleciono ele. Deixa eu ver se no da imagem eu tinha selecionado. Eu não lembro se eu selecionei. Mas beleza. Faz de conta que eu selecionei. Aí no Wrap eu coloco um padding, que fica mais fácil. Eu venho aqui Layout. Vou marcar esse padding. Poderia ser 2 Rain. Aqui também. Acho que eu vou deixar tudo assim. E no Reading, no título, eu vou mudar a cor para colocar a cor de texto que eu tinha selecionado. O tamanho da fonte eu vou colocar como se fosse 20 pixels, ou 2.4. Eu vou marcar também que é um H3, ele já vem H3 padrão. E perfeito. Agora eu vou mostrar esse recurso alinhado. No bloco também eu vou ter que pôr um row gap. E aí eu vou colocar um componente aqui dentro. E a gente vai ver se vai funcionar. E aqui no blocking eu vou colocar, deixa eu selecionar o wrap, né? Esse row gap, vou pôr 1, poderia até ser menos 0.8. Perfeito. E eu quero centralizar também. Eu volto no título, eu quero garantir que o texto centralize, tá? Eu ponho aqui e o botão já vai estar certinho do jeito que eu quero. E agora eu vou salvar e eu começo a criar as propriedades. Eu vou transformar num componente, bem nessa, eu poderia duplicar, ó, como eu criei classes, isso facilita muito quando eu quiser alterar algum estilo, mas eu vou criar componentes. Vai ficar muito mais limpo aqui o código. Salvar o componente, eu vou chamar ele de card, também não vou adicionar nada. Está criado o componente, agora a gente precisa começar a criar as propriedades dele. A primeira propriedade vai ser de imagem. Eu volto aqui nessa caixa, tem um formato de uma caixa aqui, num box. E vou usar o de imagem que a gente não tinha usado ainda. Eu posso sempre pôr imagem de default. Esse gato do meio. E deixo o tamanho full. Vou criar. E aí para eu vincular, agora vai ser um pouco diferente daquele botão que só tinha um elemento. Eu vou ter que vir em card, seleciono a imagem. E aqui em content, eu vinculo aqui, nessa parte onde eu seleciono o arquivo, imagem. Volto para as propriedades. Agora o título do cartão. Eu vou usar essa parte de texto. O Rick Text eu não vou abordar, tá? Como eu falei. Eu posso até deixar assim, nome do gato. Ou raça do gato, né? Vou criar e como eu vinculo ela? Eu ponho aqui esse botão para conectar, o elemento de texto. Eu seleciono aqui o meu H3, né? O meu título. E onde está o nome aqui, onde eu escrevo os valores, a caixa de texto, eu vou vincular com text. E o meu botão
Como ele já é uma instância, eu não preciso fazer nada aqui. Então eu vou salvar, eu vou voltar aqui para os componentes. Deixa eu voltar no segundo container. Vem em mais, vou adicionar mais dois componentes de card. E eu poderia vir em um por um, ó, selecionar uma imagem. Deixa eu trocar aqui o gatinho que não foi ainda. Faço ideia com essa raça aqui. Um nome para o gato, Joãozinho. Ele já altera aqui. Mas cadê o botão para eu alterar aqui? E aí é um problema que eu vi no fórum do Bricks, que eles estão dando a opção de componente alinhado, mas você não consegue alterar o componente aqui dentro. Então eles estão com isso mapeado, quem sabe eles arrumam numa versão futura do Bricks, tá bom? Como está em alpha, pode ser que no lançamento eles tenham arrumado isso. Vale a pena ficar de olho. E como eu poderia resolver esse problema? Acho que tem várias maneiras. Eu vou dar um exemplo aqui, mas eu vou mostrar no Up, né? A gente vai testar se vai funcionar isso aqui também. Eu vou voltar no componente, eu clico em qualquer componente aqui, ó, e quando eu editar vai dar no mesmo. E aí eu poderia criar um elemento aqui, ó, dentro do meu wrap. Tipo, vou colocar um botão só para a gente ver. E como eu já tenho classes, eu iria adicionando aquelas classes, ó, btn. Eu quero que seja um botão secundário aqui. E eu quero que ele pegue todo o cartão. E aí eu faria isso, ó, rapidinho. Eu fiz e eu criaria duas propriedades de texto para mudar o texto do botão e de link. Aí eu deixaria isso bem nomeado. Mas você vê que não tem, quando você cria classes, você pode reaproveitar classe de botão. E aí o componente ficaria bonitinho quando você adicionar esse cartão para você alterar o texto, etc. Mas eu vou excluir isso. Deixa eu ver se foi aqui. E a gente vai testar agora. Deixa eu ver se dá para. Deixa eu voltar em componentes. Se eu posso duplicar ele. Olha, ele não tem essa opção de duplicar. Mas eu vou fazer só uma alteração para eu te mostrar o Up, que foi o último recurso que faltou. Que ele é bem interessante também. Ah, não, ele adicionou mais uma. Espera aí. Eu tenho que clicar nele, na engrenagem. Vou em propriedades. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Sim. Select Up. Vou deixar esse nome mesmo, tá? E aqui, ó, eu criei com o plugin ACF Pro 3 custom post types para falar dos gatos. Aqui ele vai deixar eu pegar essa opção. Type são posts e o post type gato. Order by eu não vou mexer em nada. Eu acho que tá tudo certinho aqui. Eu creio que vai funcionar. Certo? Agora eu vou nos elementos. Eu poderia não ter mais nenhuma propriedade. Eu só preciso vincular ela. Onde eu vinculo? Nessa tag do card mesmo. Aqui nesse carry loop. Eu tenho que deixar ligado. Espera aí. Carry. Primeiro eu marco o carry loop. Aí vem aqui, ó. Carry. Aí eu faria algumas funções. Eu não vou usar mais nenhuma propriedade aqui. Eu poderia até remover as outras propriedades. Eu vou testar removendo aqui. Ou só vou no elemento e tiro para não deletar, tá? Por exemplo, na imagem, deixa eu ver se eu consigo remover. Desconecto. E na imagem, eu vou usar. Deixa eu ver onde ele me dá essa opção aqui. Eu excluo, né? Dynamic Data. Vou pôr essa opção aqui, ó. Feature Image.
que ele já vai pegar do custom post type. Vou pôr o tamanho full aqui para ver. E no título, no heading, eu vou remover aqui também. Vou desconectar. E eu coloco um valor dinâmico que é o post title. Aí ele vai puxar certinho. E aí que eu venho no botão, componente de botão que eu já tinha colocado, o texto eu posso pôr saiba mais, só que o link eu coloco aqui, ó, para Dynamic, e eu coloco post link. Eu posso salvar e a gente testar se ele vai puxar certinho. Vou colocar visualizar no front-end. Ele duplicou, deveria ter marcado, ele está fazendo um loop errado aqui. Deixa eu ver se eu limito ali para 3. Geralmente isso não acontece. Deixa eu corrigir isso. Eu vou voltar nas propriedades. Deixa eu ver. Ou seria no próprio card. Carry. Acho que nas propriedades vou editar. Deixa eu ver. Eu quero ir up. Vou a 3 aqui, ver se ele já vai resolver. Eu vou dar um corte para resolver isso, porque ele não deveria ter puxado 9 vezes, né? Deveria ser só 3. Ah, eu percebi o meu erro. Deixa eu clicar fora aqui. Quando eu tô com Carry Up, eu nunca ponho 3 cards. Porque eu quero, ele vai consultar ali o banco de dados, ver quantos post type tem, ele vai puxar certinho. E eu nem precisava, ó, ter marcado 3 ali, ó, ter limitado ele. Vou voltar em propriedades, vou editar, vou remover esse 3 aqui. Ele já vai funcionar. Foi uma falha minha aqui, tá? E aí ele puxou certinho. E como eu coloquei, eu poderia ter colocado o link aqui também do card, ele, quando passasse o mouse. Aqui para esse exemplo. Ah, eu esqueci de tirar esse nome. Deixa eu voltar para arrumar. Eu ainda estou em card. Eu estou puxando o dado dinâmico, mas eu não apaguei isso aqui, ó. Foi uma falha minha aqui. Agora ele pega certinho o nome de cada gato e quando eu clicar, ó, ele vai para uma página que eu criei. Ele pega as informações. Então, o Carilope ajuda muito disso e é a solução para usar botão alinhado, componente alinhado de botão, você viu? Porque é um caso que eu não preciso editar nada. Não preciso editar o texto. E aí eu poderia, nesse botão, ó, deixa eu fazer uma mudança. Deixa eu voltar no componente. E aí no próprio componente, dentro do cartão, eu poderia mudar o estilo dele. Secundário. E pôr, peraí, full. E deixar assim. Olha, já mudou de tudo. O gato azul vai pegar essa informação, gato azul russo, gato asiático. Então, ele pega certinho. Espero que você tenha gostado. Ficamos por aqui. Tem alguns outros recursos muito legais, mas acabou que eu mostrei vários recursos da questão de organização de classes, de variável, o novo layout do Bricks e os componentes alinhados, os novos recursos. Te mostrei ali texto, select, toggle, classe, carry loop. Então dá para fazer muita coisa legal e no seu desenvolvimento te economizar muito tempo. E se você curtiu, deixa um like, deixa um comentário só para ser um termômetro, ver se você está gostando desse tipo de conteúdo, se eu continuo produzindo mais. E continua acompanhando, assina o canal, que em breve eu vou fazer uma versão dessa para o Elementor, para o novo editor V4 e ver o que a gente consegue fazer lá. Um forte abraço e até a próxima.